Olá, sou Poliana Amorim, fisioterapeuta da Clínica Lilulu, e nesse vídeo vamos responder algumas dúvidas que as mamães e os papais têm enviado a respeito da fisioterapia respiratória através de nossas redes sociais e do nosso site. Trouxe aqui algumas perguntas mais frequentes que os papais e as mamães têm enviado para a gente. Vamos começar por uma delas. Doutora, quantas vezes precisamos realizar a higiene nasal das nossas crianças? Bom, depende do quadro respiratório. Tem crianças que têm, por exemplo, um processo de rinite alérgica, necessita realizar a higiene nasal menos vezes. A gente sempre orienta, principalmente os menores, bebês até por volta do quarto mês de vida, eles são apenas respiradores nasais, ou seja, ele não tem a capacidade de respirar pela boca quando o nariz está entupido. Então, esses bebês requerem um cuidado maior, principalmente os neonatos e esses lactentes menores. Então, precisa realizar a higiene nasal sempre que observar algum grau de obstrução. Nós sempre orientamos a higiene nasal ser realizada antes da mamada. Não devemos jamais realizar a higiene nasal logo depois que a criança comeu, porque corre o risco dela vomitar e colocar todo o leite para fora. Então, o ideal é que você realize a higiene nasal antes da mamada ou da alimentação da criança, várias vezes ao dia. Então, se a criança mama uma média de 3 em 3 horas, se ela tem um grau de obstrução nasal importante, é necessário que eu realize a higiene nasal sempre antes das mamadas. Conforme vocês vão observando que o nariz vai ficando mais limpo, com menos secreção, pode realizar a higiene nasal uma vez de manhã, ao acordar e antes de dormir. Se por acaso observar que está realmente maravilhoso, não tem mais secreção, a gente orienta que seja feito pelo menos antes de dormir, que é onde a gente observou que tem o maior incômodo pelas crianças durante o sono, essa obstrução nasal. Segunda pergunta. Quantas sessões de fisioterapia são necessárias para melhorar o quadro respiratório? Mais uma vez, depende, porque depende de qual a doença, qual foi a causa que levou ao comprometimento pulmonar da criança. Se a gente fala que ela tem apenas um comprometimento de via aérea superior, com 2, 3 sessões, a gente consegue resolver o problema. Porém, se a criança teve uma infecção de via aérea inferior, como bronquiolite, pneumonia, asma, a gente precisa de um acompanhamento maior para que com as sessões de fisioterapia a gente consiga remover essa secreção. Também vai ser influenciada a quantidade de sessão pela orientação aos pais. A gente passa algumas orientações para ser realizado em casa. Se os pais forem nossos parceiros e contribuírem para isso, a quantidade de sessões vão diminuir, mas vai depender da gravidade do quadro clínico da criança e do problema respiratório que ela foi acometida. Uma outra dúvida que as mães ficam apavoradas é: fisioterapia respiratória dói? Não. Fisioterapia respiratória, realizada por um profissional especialista treinado, não é para doer. Eu me falo, por que meu filho chora tanto durante a fisioterapia respiratória? Porque a criança não sabe verbalizar. A forma de comunicação da criança é através do choro, né? Eu consigo provar, durante a consulta a gente conversa e eu consigo até demonstrar e provar à mãe que aquela técnica que a gente realiza no tórax da criança não provoca dor. O tórax da criança é um tórax mais maleável, mais molinho, que a gente fala, mais cartilaginoso, e é por isso também que a técnica é tão eficiente a ser realizada, e isso não provoca dor na criança. A gente apenas faz a técnica para deslocar com o fluxo de ar, a gente consegue carregar a secreção e melhorar a entrada e saída de ar do pulmãozinho deles. Então, a técnica de fisioterapia respiratória, quando bem executada, não dói. A criança chora porque não consegue verbalizar, mas não é por conta de dor, porque a técnica não dói. Uma outra dúvida. Doutora, por que meu filho fica doente tantas vezes durante o ano? A criança, nessa primeira infância que a gente fala, até por volta dos 2, 3 anos de idade, até 5 anos de idade, são crianças que ainda têm a via aérea respiratória em desenvolvimento. Tanto a via aérea superior, né, a nível de tamanho, quanto a via aérea inferior. O pulmão da criança, ele alcança a maturidade pulmonar, a nível também imunológico, quando a criança alcança por volta de 7, 8 anos de idade. Então, até essa idade, o pulmão está em desenvolvimento. E entra também a questão imunológica. Uma criança que tem 2, 1 ano, até os bebezinhos, não tem ainda os agentes capazes de combater essas infecções. Então, eles entram
apresentam infecções respiratórias recorrentes. Outro fator é que muitas dessas crianças frequentam creche, por exemplo, creche e escola. E aí esse compartilhamento ajuda a disseminar mais infecções respiratórias. Mas a gente fala que até tolerável essas infecções, que ocorre até 8 infecções por ano, que ajuda a combater essas infecções e ajuda a melhorar o sistema imunológico lá na frente. Tem estudos que mostram que crianças que ficam mais doentes durante essa primeira infância serão adultos mais saudáveis. Então, não se preocupem que a criança está, essas infecções, obviamente infecções leves, não estamos falando de infecções respiratórias graves, mas sim esses resfriados com rinorreia, né, que é o nariz escorrendo, essa tosse eventual. Essas infecções de vias aéreas superiores são esperadas para a idade de crianças menores. E para finalizar, a última dúvida aqui, que foi uma das perguntas que apareceram com maior frequência fisioterapia respiratória só serve para lavar o nariz? Não. Fisioterapia respiratória, existem diversas técnicas que a gente faz, entre elas para otimizar a higiene do nariz, né? No vídeo que a gente publicou aqui no canal a respeito de higiene nasal, trouxemos algumas coisas que os pais podem fazer em casa. Mas a depender da obstrução nasal, essa obstrução não é conseguido otimizar só com essa higiene feita pelos pais. Então, os pais precisam levar a criança até o consultório para a gente poder realizar a higiene nasal e outras técnicas que ajudam. Tem doenças, por exemplo, com acometimento de pulmão, que existem técnicas manuais que a gente faz para poder ajudar a carrear a secreção, otimizar a tosse da criança e melhorar a ausculta, ou seja, a entrada de ar no pulmão da criança. Então, fisioterapia respiratória não é só lavar o nariz. Obviamente que tem crianças que têm só comprometimento de via aérea superior, então vai ser só lavar o nariz. Mas tem crianças que, além do comprometimento de via aérea superior, também tem comprometimento de via aérea inferior, e aí que entramos com as técnicas manuais. A depender da obstrução nasal, os pais também não conseguem otimizar completamente a higiene do nariz em casa. E nesses casos também é necessário a utilização, a ajuda de um profissional, que existe também técnicas específicas para poder otimizar a retirada dessa secreção. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Caso surjam outras dúvidas ou algum outro questionamento, deixe a sua pergunta aqui abaixo. Podem mandar através do nosso site as dúvidas que eventualmente possam surgir e através das redes sociais. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo, dá um joinha, que ficaremos muito felizes. Até a próxima!